Boa tarde, meus queridos. Mais uma semana que se inicia, mais uma jornada para a gente, que vamos encarar com seriedade, com tranquilidade, esperando que passe logo essa fase e a gente possa se reencontrar fisicamente, né? Mas enquanto isso, vamos nos falando por aqui. Não desanime, não fique. Se precisarem de alguma coisa, os meios de comunicação estão aí para isso. Não se acanhem, se quiserem falar, só me chamar, eu estou à disposição sempre, tá bom? Vamos lá? Muito bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre produção agropecuária. E o que nós vamos falar inicialmente sobre produção agropecuária? Definir isso um pouco, né? A produção pecuária, na verdade, perdão. A produção pecuária, ela refere-se à criação de animais domesticados, incluindo as etapas do processo produtivo, desde as inversões em instalações, equipamentos, produção de alimentos, cuidado com os rebanhos, até a venda dos animais e de produtos. Então veja só, a produção pecuária, ela é todo o processo, né? Os investimentos, essas inversões são os investimentos que você faz em instalações e equipamentos, né? A produção de alimentos, porque vai depender, e nós vamos ver que essa questão da alimentação é uma coisa muito importante, os cuidados com esse rebanho, até a venda dos animais. É preciso desfazer um pouco essa imagem de que existe uma confusão entre pecuária e espécie bovina. A pecuária são a criação de todos os animais domésticos. Os bovinos são uns deles, né? Nós temos outros animais domésticos aí que são explorados com racionalidade, explorados comercialmente, como suínos, aves, equinos, ovinos e tudo mais, né? Mas a gente está mais acostumado com a espécie bovina, tá? E cada um dessas, nós temos vários sistemas de criação. Como esses animais são criados? Vamos ver? Então, nós temos os sistemas intensivos. O próprio nome diz que as atividades são intensivas, né? E quais são as características desse sistema intensivo? Você utiliza tecnologia mais sofisticada. Então, claro que se você vai ter uma criação intensiva, você vai oportunizar de você usar tecnologias que são mais sofisticadas, né? Por conta disso também, você vai ter um maior investimento em construções e maior investimento em alimentação. Porque se esses animais são criados de forma intensiva, nós vamos ver que eles estão num espaço pequeno, então por isso que tem um menor espaço disponível. Você tem maior dedicação dos trabalhadores, você depende de mais mão de obra. Você depende de uma maior assistência, seja assistência técnica, assistência gerencial e tudo mais. Para usar o sistema intensivo, que tem todas essas características de usar tecnologia sofisticada, você ter maior investimento, maior dedicação, vai depender do quê? Da espécie animal. Habitualmente, algumas espécies naturalmente são criadas de forma intensiva. Não se concebe você ter um empreendimento comercial de suínos se eles não tiverem de forma intensiva. De aves para corte, frango de corte, também ele é um sistema de criação intensivo. Então, isso depende da espécie animal, depende do padrão genético. Você vai fazer uma criação de bovinos, por exemplo, de forma intensiva, você vai usar animais de padrão genético melhor, né? Isso depende das características locais. Tem locais onde isso é mais fácil de fazer. Depende das exigências do mercado. Hoje nós temos um mercado cada vez mais exigente. Então, a produção precisa ser cada vez mais competitiva. Já se sabe que a carcaça dos animais que são explorados de forma intensiva, ela tem uma textura mais amena. Por quê? É natural, tem menos exercícios físicos, anda menos, naturalmente que a carne vai ser mais macia, né? Também para você fazer uma criação de sistema intensivo, você vai ter que ter disponibilidade de alimentação, porque nós vamos ver que a alimentação desses animais tem que ser colocada lá onde eles estão, eles não vão buscar.
né? Principalmente, vamos dar exemplo de bovino. Ele não vai no pasto buscar, eles estão presos ali, então você tem que ter disponibilidade de alimentação. Você tem que ter fábrica de ração na propriedade ou por perto, você tem que ter o alimento volumoso na propriedade ou por perto. Disso também vai depender a sua disponibilização de recurso financeiro. Sem dinheiro, nós vimos lá atrás que isso depende de maior utilização de tecnologia mais sofisticada, maior investimento. Então, se você não tiver disponibilidade de recursos financeiros, você não vai conseguir fazer esse sistema de criação. E também depende da capacidade administrativa do empreendimento. Você não pode pegar um analfa para ir gerenciar um empreendimento como esse, né? Vai precisar de alguém que tenha uma capacidade administrativa. Concorda comigo? Concorda, Fabinho? Aí o que acontece? Também, você usando esse sistema de criação, você vai ter uma probabilidade de ocorrência de doença maior. Então isso exige uma atenção maior. Só que os trabalhadores estão constantemente mais próximos dos animais e logo isso é mais fácil de se detectar a ocorrência de qualquer anomalia. Se os seus animais estão a campo, por exemplo, você não tem esse contato próximo, né? Fica mais difícil de se observar. Mas se os animais estão próximos, estão confinados em algum local, claro que por estar mais agrupados, essa possibilidade de ocorrência também é maior, certo? Exatamente pelo fato de estarem confinados, tá? Vamos ver quais são as principais espécies que são criadas em sistemas intensivos aqui, faltou um I, que nós vamos pôr aqui, né? Avicultura. Avicultura todo mundo sabe, né? Criação de aves, seja normalmente o mais comum, a espécie ave de corte e ave de postura, frango, galinha de granja, né? Mas você pode ter outras aves aí, né? Codorna, outras aves. Suinocultura, criação de suínos. Uma criação de suínos é bonita pra caramba, sabe? Eu fui uma vez, durante a faculdade, nós fomos em Sorocaba, em Araçoiaba da Serra, na verdade. Era uma suinocultura, talvez a maior do estado de São Paulo na época, que era da família da mulher do Paulo Maluf. Era uma coisa linda, muito bem feita. Cunicultura, não é o que vocês estão pensando. O que é a cunicultura? Criação de coelhos, né? Bovinos, tanto de corte quanto de leite. Caprinos, cabra, tanto de corte quanto de leite. Entre outras que nós podemos ter. Vejam, tem uma coisa interessante. Animais que tenham um elevado padrão genético devem ser conduzidos em sistemas intensivos. Por que razão? Vocês estão acostumados aí a ver em televisão, os leilões, aí você vê uma vaca que custou 800 mil reais. Gente, um animal que custou 800 mil reais, ele tem um padrão genético elevadíssimo, não é isso? Logo, ele precisa estar muito bem cuidado, precisa estar com a mão de obra de olho nele constantemente, para você não pode correr o risco de esse animal, por exemplo, ser picado por uma cobra, comer algo que possa fazer mal. Então, esses animais de elevado padrão genético devem ser necessariamente conduzidos em sistemas intensivos, tá? Essa condução, esse sistema intensivo provoca que tipo de resultado que nós temos? Olha só, maior produtividade por área e por animal. Claro, se vocês pegarem, por exemplo, vamos usar o exemplo de bovino. Você pega um bovino de 24 meses e põe ele no pasto para engordar. Esse animal vai demorar, provavelmente, mais um ano e pouco, um ano e meio, para ele chegar num peso de abate ideal. Se você coloca esse animal em regime de exploração intensiva, às vezes daí 120 dias você consegue abater esse animal. Essa é a vantagem, você tem uma maior produtividade por área e por animal. Logo você tem uma velocidade maior de ganho. Você tem maior facilidade de controle dos rebanhos. Você está com o rebanho ali próximo, fica mais fácil você controlar naturalmente, né?
e você pode ter uma maior velocidade de ganhos ou perdas por unidade de tempo, né? Porque você pode ter qualquer evento danoso aí que te comprometa o seu rebanho. Pode ser uma doença que possa alastrar rapidamente, o rebanho está confinado, né? Então, todas essas características que nós discutimos aqui são características do sistema intensivo, tá? Mas para que a gente use, volto a lembrar, depende da espécie, do padrão genético, das características locais, das exigências que o mercado tenha, da disponibilidade de alimentação. Sabe por quê? Porque, veja só, houve uma época, quem é do mercado aí sucroalcooleiro sabe disso, teve uma época que uma das coisas que era usada em alimentação de bovinos era o bagaço hidrolisado. Hoje nem sei se as usinas estão produzindo, porque o processo de hidrólise era um processo caro e hoje não sei nem se estão produzindo. Mas então, você estar numa região onde tenha algum tipo de alimento que possa ser usado já é uma grande vantagem, né? Por isso que depende da disponibilidade de alimento. Então, todas essas características que nós discutimos aqui são características do sistema intensivo. O sistema extensivo, os animais são conduzidos soltos, em grandes espaços. É o que a gente habitualmente vê nas grandes propriedades, né? Mesmo em médias propriedades, os animais são criados soltos no pasto, né? Então, aí você começa a ter uma mudança. Os investimentos, as inversões em construções são menores, assim como os cuidados. Você pega numa propriedade dessa daí, 2 peões cuida de 1000 boi. Se fosse no sistema intensivo, você demandaria muito mais mão de obra, mais cuidado, e você demandaria muito mais inversão também em construções, né? A alimentação nesse tipo de sistema, no sistema extensivo, ele é fundamentada, baseada em pastagens. Logo, os resultados esperados são mais lentos e normalmente o tipo de carne e de produtos é diferente, assumindo sabores diferenciados. Como eu disse para vocês, é natural que a carne de um animal conduzido no sistema extensivo, ela vai ser uma carne mais fibrosa, de musculatura mais firme, do que uma carne de animal confinado, não é? Basta ver o frango caipira e o frango de granja, né? Pega um frango de granja com esses frangos de um dia aí, dá uma semana, 10 dias que ele consiga se firmar, solta ele no terreiro junto com os frangos caipiras e deixa ele ser criado ali. Vai mudar a característica dele, o tipo de carne vai ser diferente, não é? Então, já são características do sistema extensivo. E você tem o semi-intensivo, ou seja, você mistura os dois sistemas, o extensivo e o intensivo, você tem o sistema semi-intensivo. O que acontece com esse sistema? Os animais são criados ou conduzidos a maior parte do tempo solto e parte do tempo confinado. Se aproveita a disponibilidade de espaço e procura intensificar a tecnologia. Isso acontece, via de regra, com bovinos de leite, que são criados a pasto e parte do dia eles recebem uma complementação da alimentação e nos coxos podem ficar presos à noite. Normalmente algumas granjas leiteiras usam esse sistema. Faz a ordenha de manhã, solta os animais para o pasto. Uma certa hora recolhe esses animais, eles vão ficar confinados e aí é fornecida uma alimentação especial em comedouros, em coxos, né? Você está juntando, na verdade, os dois sistemas. Parte do período eles estão soltos e parte do período eles estão confinados, né? O que você faz quando você junta esses dois sistemas? Você está aliando uma maior velocidade de ganho do sistema intensivo, que tem essa maior velocidade de ganho, com um menor investimento, aproveitando as pastagens disponíveis. Então você investe menos, mas você faz algumas coisas do sistema intensivo, no caso aí a alimentação que é fornecida em coxo para você ter uma velocidade de ganho maior. Isso é uma forma de você juntar os dois sistemas, tá? Então, em questão de sistemas de produção, nós teríamos esses 3 sistemas, tá? O manejo é uma outra questão que a gente precisa guardar o conceito do que seja manejo. Eu já tive um bar com esse nome. Eu e 2 amigos, eram as iniciais dos nossos nomes, e ficou manejo na FIAP.
Então, mas o manejo em termos de produção é o conjunto de práticas racionais adotadas nas criações, com a finalidade de produzir animais de forma econômica. Veja, conjunto, todas as práticas. Práticas que sejam racionais, com a finalidade de produzir animais de forma econômica. Quem está produzindo comercialmente qualquer tipo de animal está sempre preocupado com a questão econômica, né? Então, por que o manejo é importante? Porque o lucro por unidade animal geralmente são pequenos. Então, exige que você tenha muito profissionalismo na condução dos rebanhos para você maximizar o seu lucro. Quem está acostumado aí com a zona rural sabe disso. Você pegar um bezerro e você levar ele a peso de abate, o seu ganho é relativamente pequeno pelo tempo que você tem que cuidar desse animal e tudo mais. Então, quanto mais você tiver uma eficiência no rebanho, no manejo do seu rebanho, você vai melhorar a questão do lucro dos seus animais, certo? Mas e para você ter esse bom manejo, o que é preciso? É preciso investimento de capital. Você não vai ter todas essas práticas aqui, ó, se você não tiver capital. Então você precisa ter capital também. Precisa ter inteligência e trabalho. Não pode qualquer Zé Mané querer cuidar do manejo de gado, né? Você precisa ter procedimentos criteriosos de raciocínio. E você precisa ter conhecimento e atendimento integrado às necessidades dos animais. Você precisa conhecer, né? E para você atender no momento certo, de forma integrada, todas essas necessidades. Com isso se faz um bom manejo, tá? Mas você precisa ter também bons conhecimentos técnicos do empreendimento. Como é que eu posso pedir para alguém ser o gestor, fazer o manejo de uma criação de bovino, cultura de corte, se o cara não conhece como é que funciona, como é que o animal come, como é que o animal repousa, como é que o animal bebe. Os caras não conhecem, não tem conhecimento técnico do empreendimento. Não vai conseguir, né? Precisa ter conhecimento organizacional, você precisa saber organizar a sua mão de obra, sabe? Você tem, é uma atividade que ela é ininterrupta, mas você tem que ter conhecimento organizacional de sorte a programar todas as atividades que você vai fazer para atender a demanda do seu rebanho. Você precisa saber fazer uma previsão de gasto, de prática e de custo. Sem isso você está lascado. Então você tem que coordenar o controle total de todo o processo de produção. Não é qualquer pessoa que faz isso. Hoje nós estamos vivendo uma época em que nós estamos sendo bastante racionais e sendo bastante profissionais na exploração do agronegócio. E nisso também precisamos ser, tá certo? Então eu digo o seguinte, ó, cada espécie animal, cada sistema de produção, cada especialização da produção e cada etapa da vida do animal exigem práticas de manejo diferenciadas. Ou seja, se você pegar, vamos dizer, animais de leite de alta genética, é um tipo de manejo que você precisa. O sistema de produção que você tem, você está especializado no quê? Produção de leite, produção de carne. Os seus animais são de que etapa da vida? Os animais, quando são bezerro, têm uma demanda, quando são jovens em crescimento, tem outra demanda, e quando estão adultos, tem outra demanda. Então, para cada espécie, para cada sistema de produção, para cada especialização da produção e cada etapa da vida do animal, vai exigir prática de manejo diferenciada. Nós vamos falar sobre algumas, tá? Então, algumas preocupações são comuns a todos os sistemas, especialização e tudo mais. Alimentação. Toda exploração depende de alimentação. Então, é uma preocupação comum. Controle de doença e de endo e ectoparasita. O que é endo e ectoparasita? Endo é interno, ecto é externo. Conforto para os animais e lucratividade. Isso tudo aqui são preocupações que são comuns a todos. Alimentação é fundamental. Existem explorações pecuárias em que o custo de alimentação significa 70% do custo de produção. Então vejam como é que um erro na alimentação pode causar um drama severo.
Controle de doença e de endo e ectoparasita. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque algumas doenças hoje já estão com o seu controle já com vacinação e tudo mais. Mas isso você precisa fazer, esse controle você precisa fazer. Nós temos uma doença que a febre aftosa é uma doença que afeta o estado de São Paulo já foi muito cuidadoso com isso, em vacinação e tudo mais. Mas às vezes o pessoal, no afã de ganhar dinheiro, trazia gado do Paraguai, aí dava um foco de febre aftosa em Mato Grosso, acabava vindo para cá, virava um drama. O que acontece? Nós hoje somos um grande país exportador de carne. Uma notícia como essa, pela facilidade que se propaga, rapidinho os países importadores sabem. E daí? Vetam a importação, ao prejuízo. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Nós vamos falar também, eu vou mostrar para vocês uma imagem do ectoparasita hoje, talvez do mais importante na bovinocultura, que é a mosca do chifre. Ela tem esse nome, mosca do chifre, mas não é que ela fique no chifre não, viu? Ela fica normalmente ataca mais a região do pescoço e da cabeça dos animais. Hoje é um drama para controlar isso, porque deixou entrar, hoje nós temos que conviver com essa praga. Os animais precisam de conforto, então você pega na bovinocultura, por exemplo, as pastagens precisam ter árvores, os animais ficarem em área sombreada. Tá? Então isso tudo é comum a todas o sistema de produção, a toda a especialização e tudo mais. Quando eu falei que a alimentação é o principal fator de produção, em algumas espécies pode chegar a 70% do custo. Gente, um erro, você pega e você tem um lote aí de 30, 40 mil frangos. Se você cometer um erro na formulação da sua ração, você pode levar um prejuízo monstruoso, né? Então, é uma preocupação fundamental. O controle de doença é feito prioritariamente de forma preventiva, ou seja, a prioridade é prevenir. Através do quê? Programas pré-estabelecidos de vacina. Nós temos aí vacina de aftosa, vacina de brucelose, carbúnculo. Na avicultura tem uma série de vacinas que o produtor tem que fazer como forma de prevenir uma doença. O controle de endo e ectoparasita é feito também de forma preventiva ou curativa, com práticas adequadas. O que acontece? A mosca do chifre, por exemplo, ela entrou no Brasil lá pela Ilha de Marajó, como chama lá? Fernando de Noronha. Quando entrou lá, já se sabia que devagarzinho ia vir para cá essa praga. Essa mosca é uma pequena mosca que ela chega, os animais não conseguem comer, não conseguem repousar, porque ela fica picando o tempo inteiro. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a quantidade de mosca que tem? Como é que o animal consegue adequado? Olha aqui esse outro animal como é que tá, ó. Como é que ele consegue comer? Então aí ele fica chacoalhando a cabeça, chacoalhando o rabo, não se alimenta direito, perde peso. Então hoje isso aqui é uma praga que tem que ser controlada. O que acontece? Hoje e outra coisa, você tem que ter um controle também sobre os endoparasitas. Em bovinocultura normalmente são usados o Hipercol e o Ivomec. O Ivomec é um produto caro pra caramba, mas precisa ser aplicado na dosagem certa, no tempo certo, para você ter um controle sobre a incidência aí de vermífugo, sabe? É uma vermifugação isso, para você controlar os vermes intestinais. E os mosquicidas que controlam a mosca do chifre. O que acontece? Muitas vezes as pessoas usam esses mosquicidas em subdosagem. Aí você não elimina de forma adequada e você está criando uma resistência para esse princípio ativo. O ideal o que é? Você seguir a recomendação do fabricante. Se você tem que jogar 3 litros de calda por animal, você tem que pulverizar 3 litros de calda por animal. Eu já pequei pelo exagero, já quase matei
8 boi, porque eu punha no curral e acionava o coisa do trator e passando, mas estava muito quente, andou deitando uns boi, eu meti água e tal, e levantaram. Mas tem gente que faz só com bomba postal e dá só aquela, mata ali um pouco. Você está, na verdade, criando chance da mosca ficar resistente a esse princípio ativo. Por isso que é interessante também você alternar o princípio ativo. Se você faz esse controle cada 3, 4 meses, na entrada da seca e tal, você faz uma época com um tipo de princípio ativo, na próxima você altera, tá? Agora, tendo muito cuidado também pela questão ambiental, né? Porque é um pesticida, né? Outra questão, o conforto dos animais. Né? Os animais que estejam saudáveis, bem alimentados, estarão menos sujeitos à doença e também menos sujeitos à infecção, contaminação por endo e ectoparasita. Tem um outro ectoparasita que é o berne também, que incomoda pra cacete, né? Então, os animais precisam estar sadios, adequadamente cuidados, para que estando saudáveis, vão estar sempre mais tranquilos, né? Eu trouxe essa fotografia para vocês mostrarem, tá vendo? Ó, os animais estão sendo alimentados num coxo aqui, deve ser um confinamento, mas a presença de mosca do chifre é fantástica, tá vendo? Então, o que acontece? A gente precisa ter muito cuidado hoje com essas questões de manejo. E olha só, um empreendimento tem que ser lucrativo. Então, as práticas de manejo, elas devem procurar integrar a eficiência e a minimização de custo. Ou seja, eu não posso pensar só em práticas que sejam eficientes, mas elas têm que aliar as duas coisas, né? Integrar as duas coisas. Elas têm que ser eficiente, mas também com um custo adequado, né? E daí, falamos bastante de sistema de criação. Dúvidas vocês podem se manifestar. Uma coisa que eu acho importante, você saber o conceito do que é a produção, né? Não fazer mais essa confusão de pecuária com espécie bovina, tá certo? Saber diferenciar os três sistemas de criação, né? Intensivo, semi-intensivo e extensivo. O próprio nome já induz, né? Extenso, com área grande e tudo mais. Os resultados que cada um propõe e produz, né? E as questões de manejo, né? O que é o manejo? Todas essas práticas adotadas com a finalidade de produzir os animais de forma econômica. E aí saber um pouco sobre esses cuidados aí de alimentação, que a alimentação é o principal fator e tudo mais. Beleza? A gente vai se falando então. Fiquem com Deus. Até.